Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos nessa noite, pela vida do pastor Aldair, né? E pedir Odair, e pedir a Deus que Ele possa estar derramando a sua graça sobre a vida dele, que nós possamos ser ministrados através da palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos neste momento, meu Senhor, aleluias, o Senhor, aleluias, que nos amou, nós te louvamos pelo teu Espírito que habita entre nós, e nós te pedimos uma operação especial nessa noite, nós te pedimos uma manifestação, Senhor, da tua glória, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa usar a vida do teu servo nessa noite, de maneira sobrenatural, a Deus, de maneira que a tua palavra, Senhor, ao ser ministrada, ela possa produzir, Senhor, os frutos que o Senhor espera dessa igreja. Meu Deus, frutos de arrependimento, frutos, meu Senhor, de avivamento, frutos, meu Senhor, de despertamento, que o Senhor possa fazer toda a tua boa obra neste lugar, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus amado e querido, usa o teu servo de maneira especial, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, que o Senhor possa falar e que ele possa ser um instrumento nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu os cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem gente na casa ainda, irmãos? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, aleluia. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Quero, na noite desse dia, externar o meu sentimento de gratidão, em primeiro lugar ao meu Deus, pois é por Ele que nós estamos aqui, é por causa dEle que nós chegamos até aqui, é por causa dEle que você está sentado nesses bancos, e é por causa dEle que você estamos respirando nesta noite. Então a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor eternamente. Também quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, primo, amigo, irmão, pastor Adelino, juntamente com a sua muito digna esposa, irmã Aldenice. Deus continue abençoando as vossas vidas. Que a mão do Eterno continue direcionando os vossos corações em todo o tempo. E muito obrigado por nos confiar e emprestar esta tribuna que já já lhe devolvo. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do corpo de obreiros desta igreja. Deus continue os abençoando. Louvar a Deus pela vida. Cadê o levita que estava aqui, que estava cantando aqui, profeta? Deus te abençoe, querido. Deus continue te usando de forma especial. E continue dando o melhor para Deus, porque Ele merece. Tá bom? Deus continue te abençoando de forma especial. Obrigado, meu amado. Muito obrigado. Também quero louvar a Deus pela vida deste povo abençoado, pela sua vida. Você que hoje certamente teria muitos lugares para ir. Você teria muitos lugares para estar. Mas assim como eu, você preferiu estar no melhor lugar, que é estar na presença do Senhor. Você preferiu, você fez a melhor escolha da sua vida, estar aqui neste lugar. Trago um abraço da minha esposa, a missionária Elisângela, não pôde estar conosco, saindo de casa, ela já estava se arrumando para ir uma vigília ainda esta noite. Mas trago o abraço dela para o pastor Adelino, a pastora Aldenice e para toda a igreja aqui neste lugar. Querido, eu confesso que já estava com saudade aqui desta casa. Eu lembro que a última vez que estive aqui,
Eu acho que a igreja estava fazendo 77 anos, alguma coisa assim. Foi a festividade de 77 anos do avivamento bíblico. E eu acho uma coisa linda, é que vocês são parecidos com os assembleanos, viu? Algumas diferençazinhas, mas é coisa pequena. Mas somos parecidos. E por bondade de Deus, estamos servindo a Ele ali, na direção do nosso pastor Roque Silva. E estamos ali na área 6, área da Tomé de Souza, adorando a Deus e fazendo aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Amém? Eu percebo, não sei se os irmãos também perceberam, mas assim, talvez se você estiver ligado aos céus, Deus, Ele já falou aqui neste lugar, queridos. Deus, Ele já falou conosco aqui neste lugar. Você sabe qual é o maior problema, às vezes, quando nós viemos à igreja? Permita-me nessa noite ministrar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Eu costumo sempre dizer que quando eu estou diante de uma responsabilidade tão grande, pastor Adelino, como essa, eu não trago nada de mim mesmo, porque eu entendo que a gente é apenas um canal, a gente é apenas um simples vaso de barro que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos usa. E eu aprendo que aquilo que que Deus coloca ao nosso coração, a gente não pode levar de volta, porque não é nosso. Eu queria te pedir um pouquinho da sua atenção nesta noite. Eu não devo levar de volta aquilo que eu trouxe nessa noite, porque não é meu, é do Pai. E eu estava ali meditando e conversando com Deus, e falando para Deus: Senhor, o que é que está acontecendo conosco? Por que é que nós nos comportamos de maneira, num ambiente como este, como se a presença de Deus não estivesse no ambiente, não estivesse conosco? E eu percebi aqui nesta noite, quando o homem de Deus adorava a Deus aqui neste lugar, ele incentivando os irmãos a adorar. Isso é bom, isso é salutar, pedir aos irmãos para dar glória. Isso é bom, isso estimula, mas eu quero vos dizer uma coisa, querido, que glória a Deus e aleluia, a gente não pode dar porque os outros pedem. Só dá glória a Deus e aleluia quem sente a presença de Deus. Só glorifica a Deus quem sente Ele no ambiente. E às vezes nós percebemos que entramos na igreja, sentamos nos nossos bancos, mas é como se o nosso físico estivesse aqui presente, mas a nossa mente, o nosso coração estivesse voltado às coisas seculares que nós deixamos em casa. A questão é que a presença de Deus, ela é atraída para o ambiente através da nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus, o céu se abre, Deus manifesta a sua presença, nós sentimos a presença dele em nós, e quando a presença dele chega no ambiente, sabe o que é que acontece? Acontece renovo, acontece, aleluia, uma atmosfera de alegria toma o ambiente. Aquilo que nos trazia preocupação, aquilo que nos trazia angústia, começa a bater em retirada, e a nossa alma é preenchida pela presença da glória de Deus. Capítulo de número 10 do Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, versículo de número 38, Jesus está passando em uma aldeia por nome Betânia. Uma certa mulher, irmã de outra mulher, que tinha por nome Maria, que a mesma também tinha um irmão chamado Lázaro, ela convida Jesus a entrar na sua
casa. Preste bem atenção a isso, para você entender o verdadeiro sentido de estar aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus entra à casa de Maria, Marta e Lázaro, a Bíblia diz que Maria, ela deixa todos os seus afazeres. Maria abre mão de tudo. E sabe o que é que ela faz? Ela senta aos pés de Jesus para aprender da sua palavra. Marta, que havia feito o convite, Marta vai para a cozinha. Marta vai cuidar de lavar as louças. Marta vai cuidar de preparar, quem sabe, uma boa refeição para dar ao mestre. Alguém chega a dizer que Marta era desviada. Marta não era desviada, Marta era crente. Mas a questão é que a visão de Marta era mais terrena do que nos céus. A visão de Marta era mais materialista em dar uma boa recepção de que receber daquele que estava ali, que era o dono da vida, o dono do milagre, receber a palavra dele. E a Bíblia diz que quando Marta, já fadigada do trabalho, e Maria lá sentada, Marta chega até Jesus e diz assim: mestre, porventura não lhe importa? O Senhor não se incomoda de Maria estar sentada aí aos seus pés? E eu estar me desgastando lá na cozinha? Peça que ela venha me ajudar. Sabe o que é que Jesus disse para Marta? Marta, você está ansiosa, você está preocupada, Marta. Sabe, Marta, Maria, tua irmã, ela escolheu a melhor parte, da qual ninguém vai tirar dela. Você sabe o que é que eu aprendo aqui nesta noite, querido? Que quando eu estou na presença do Eterno, eu não posso perder um minuto da minha atenção, porque é do céu que eu recebo renovo, é do céu que eu recebo graça, é do céu que eu recebo, aleluia, as instruções, por onde eu devo caminhar, aleluia. Eu não sei como foi o seu dia hoje, não sei também como foi a sua semana, mas também não preciso saber. Mas eu quero te dizer nessa noite que você está onde Jesus está. E se você acredita nisso nesta noite, e está disposto, aleluia, a receber tudo aquilo que Ele tem preparado durante estes 79 anos de avivamento, eu levantaria a sua mão nesta noite para adorar a Deus, para glorificar a Ele. Esqueça o problema, porque aquele que é maior do que o problema já está aqui. Esqueça o sofrimento, a dor, aleluia, porque aquele que é maior do que a dor, aquele que é maior do que a sua necessidade, aquele que tem nos sustentado já está neste lugar. E se você veio adorar a Ele, levanta a sua mão para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes nós nos preocupamos muito com formalismo, e aqui é onde mora o perigo. O formalismo tira a essência de Deus na nossa vida. Às vezes nos preocupamos com a melhor roupa que vamos para a festa, como se Deus estivesse olhando para isso. E não é pecado vestir bem, mas não é a prioridade dos céus. A prioridade de Deus nesta noite é que eu e você rasgue a alma. Amante, orimanagaia. A prioridade de Deus é que eu e você rasguemos a nossa alma, para entender que Ele está neste lugar e que Ele merece a minha e a sua adoração. A roupa passa, o calçado bonito acaba, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Guarde esta palavra ao seu coração. É apenas uma reflexão, porque me preocupa.
nos preocupa, porque muitos começaram assim, hoje já não estão mais entre nós, estão lá fora no mundo. Mas aí você não pode deixar essa chama se apagar. Essa chama não pode se apagar, porque essa chama veio dos céus. E lembre-se de uma coisa, nós não somos desta terra. Estamos aqui passando por pouquinho de tempo. Quem está esperando Jesus aqui nessa noite? Você não é desta terra, você é dos céus. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Na proporção que você for encontrando, se coloque de pé, por favor. Prometo aos irmãos que eu vou terminar cedo, antes da meia-noite. Amém? Amém ou não amém, queridos? Antes de meia-noite. Não vou enfadar os amados de hipótese alguma. Quero parabenizar a cada um dos amados que faz parte dessa história. Eu sei que vocês não têm um costume, às vezes, alguns costumes que nós assembleanos têm, mas é um costume bom e é coisa boa. Eu queria só uma vez só uma vezinha só, viu, meu pastor Adelino? Só uma vezinha só. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: olha, 79 anos. Não olhe para mim não, olhe para o seu irmão, diga assim: 79 anos. Aí você profetiza para ele assim: você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 12, do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Aleluia. Quantos acharam? Pode dizer um amém. Diz assim: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para maltratar, para matar, de maneira que matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão e entregou a quatro quarentenos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Podeis assentar, adorando a Deus. Amados e queridos irmãos, é bem verdade que 79 anos não é 79 dias. É bem verdade que no decorrer dessa trajetória, nem sempre vivenciamos momentos, aleluia, de plenas, ou quem sabe de tão somente alegria e prazeres. Verdade é que durante esses 79 anos, houve alguns ventos. Durante esses 79 anos, passamos por momentos adversos, passamos por momentos de percas, mas também passamos por momentos de ganhos, passamos por momentos de lágrimas, isso é verdade, mas também passamos por momentos de alegria, porque a palavra de Deus vai nos dizer, o salmista expressa isto, que o choro, ele pode até durar uma noite toda, mas pela manhã sempre haverá uma provisão de Deus. E durante esses 79 anos, a mão de Deus sempre, aleluia, esteve e continua estendida sobre a sua igreja na face da terra. Percebemos que essa história não dá-se início
aleluia, bendito seja o nome do Senhor neste tempo. Mas quando nós olhamos ao texto pelo qual nós lemos de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber, querido, que o livro de Atos, ele fala concernente, aleluia, a vida da igreja, o início, o princípio de todas as coisas. Eu costumo sempre, quando estou meditando no livro de Atos dos Apóstolos, eu começo a fazer um comparativo no que diz os evangelhos de Mateus, evangelho de Marcos, Lucas e João, quando ali nós nos deparamos diante de um cenário, Jesus começando o seu ministério este terreno, Jesus agora buscando discípulos, homens e mulheres que estivessem dispostos a abdicar, a abrir mão de tudo aquilo que possuía, de tudo aquilo que tinha, por amor, aleluia, ao evangelho, por amor à palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que agora está Jesus Cristo, depois de ser levado ao deserto, ser tentado pelo diabo e jejuar 40 dias e 40 noites, e a Bíblia nos diz que ele sai triunfante, e o nome do Senhor Deus é eternamente glorificado. Jesus agora está em busca de homens que estejam dispostos a abandonar tudo, de homens que estão dispostos até mesmo a abandonar, a abdicar, a abrir mão da sua vida, por amor ao Evangelho de Cristo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus não vai para os shoppings, Jesus não vai para os grandes centros, não, mas a Bíblia diz que Jesus agora está andando, fazendo culto, apregoando à beira-mar, e quem Jesus convida, Jesus chama homens indoutos, homens que não tinham leitura, homens que não tinham formação, homens que não tinham conhecimento, mas tinha, aleluia, algo que somente Deus vê na vida daqueles que têm um chamado. Quem sabe nesta noite eu esteja falando para homens e mulheres que, quem sabe, assim como eu, que ninguém dava nada, mas um dia os céus olhou para nós, a voz de Deus ecoou ao nosso coração, mediante a sua palavra, e recebemos a graça, recebemos a misericórdia, e tivemos a nossa vida transformada, e Deus, aleluia, nos levantou para fazer a diferença neste mundo que está perdido. A Bíblia diz que Jesus, ele reúne agora os discípulos, e nesta reunião, Jesus leva eles para uma aula teórica. Jesus começa a operar milagres diante dos olhos dos seus discípulos. Jesus começa a fazer maravilhas diante dos olhos daqueles que um dia ouviu o chamado. E quando Jesus chamou, disse: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus não oferece, aleluia, quem sabe, uma casa do sonho como recompensa. Jesus não oferece, quem sabe, casa, carro do ano como recompensa. Mas Jesus está dizendo para ele: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. A Bíblia diz que eles olham para Jesus, não mede esforço, deixa os seus barcos, larga as suas redes, até mesmo deixa as suas famílias, Pai, e segue a Jesus. No decorrer da caminhada, Jesus cura enfermo, e eles estão lá. Jesus está pregando no templo, aleluia. Os judeus, quem sabe os inimigos, se levantam tentando até mesmo, aleluia, prejudicar, quem sabe até mesmo ir de encontro ao mestre. Eles estão lá percebendo que a caminhada do evangelho não é algo fácil, que requer de nós renúncia, mas a Bíblia diz que eles estão ao lado de Jesus.
E sabe o que é que nós já aprendemos aqui nessa noite? É que muitas das vezes os nossos pensamentos, as nossas expectativas são frustradas. Porque no dia que levantamos as mãos para aceitar a Cristo e o Evangelho, achávamos que a nossa caminhada seria só de mar de rosa. Mas quando a dificuldade bate à nossa porta, nós queremos chutar o pau da barraca, queremos retroceder, voltar atrás, porque achamos, como muitos têm pregado nesses últimos dias, que a vida cristã, que a vida da igreja é sempre mar de rosa. Entenda uma coisa, Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: olha, filho, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia, eu venci. Significa, sabe o que para mim nesta noite? Que durante a caminhada até chegar no céu, você vai sofrer, você vai pagar preço, você muitas das vezes vai ser desapontado, vai ser humilhado, vamos ser perseguidos, mas entenda uma coisa: mais importa que ele cresça, aleluia, mais importa que ele cresça. Ele sofreu, ele padeceu tudo por nós, e eu e você nesta noite precisa olhar para os céus e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, aconteça o que acontecer, eu jamais vou abandonar a minha cruz. Homens que foram perseguidos, homens que foram afrontados, homens que deram a sua vida, mas no livro de Atos, Jesus ele morre, ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus. A Bíblia nos diz que antes que ele fosse assunto aos céus, ele deixa uma mensagem de ânimo ao coração dos discípulos. Capítulo de número 14 do Evangelho de João, Jesus vai estar dizendo para ele: filhinho, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E o melhor de tudo isso é que ele não nos deixa só. A Bíblia diz que ele promete que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. E sabe o que é que eu acho mais lindo nesta promessa? É que lá na antiga aliança, o Espírito Santo ele se manifestava de ocasião em ocasião, quando havia uma necessidade. Mas hoje é diferente. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aqueles que não tinham condição de ir até a Ele, hoje você tem livre acesso à presença dEle. E não só isso, o Consolador já veio, e Ele não veio e voltou, não, pelo contrário, Ele veio e habita dentro de mim, habita dentro de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus é levado aos céus, mas ele disse: ficai, pois, aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos não entendem, mas permanece em Jerusalém. E aqui nós aprendemos uma lição: é melhor estar aonde Deus está do que estar onde você gostaria de estar. Você entendeu? É melhor estar aonde Deus está do que estar onde eu e você gostaria de estar, porque nem sempre a minha vontade vai estar de acordo com a de Deus. Nem sempre. Os discípulos obedecem. E sabe por que Jesus manda ir para Jerusalém? Porque eles receberiam algo sobrenatural.
eles receberiam algo que mudaria a sua história. Aquilo que ele havia aprendido apenas na teoria, ao ficar em Jerusalém e receber a promessa, as suas vidas mudariam. A Bíblia diz que cumpriu-se o dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Você sabe o que é que nós encontramos aqui no livro de Atos? É uma divisão de águas. É aqui que nós vamos perceber quem era e quem não era. Percebe que antes do derramamento do Espírito Santo, a vida dos discípulos era uma coisa. Depois do derramamento do Espírito Santo, a vida dos discípulos é mudada, é transformada. Aqui entra um divisor de águas. De que forma? Quando nós olhamos Pedro antes de receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento dos céus, a capacitação proveniente de Deus, nós vamos nos deparar diante de um Pedro que por 3 vezes nega a Jesus Cristo diante do cenário que ele estava vivenciando. Mas quando no capítulo de número 2, versículo de número 18 a seguir, nós vamos perceber agora o mesmo Pedro no livro de Atos. Pedro agora se levanta na ousadia, na graça do Espírito Santo, na virtude, na autoridade dos céus, e Pedro começa agora a pregar a Jesus Cristo de Nazaré. Quem olhava para Pedro, quem sabe admirava, dizendo: este não é o Pedro que eu conhecia, este não é o Pedro que eu vi no passado, não, tem algo diferente. E aqui eu já te trago uma resposta da parte de Deus, querido. Ninguém, aleluia, que um dia fez aliança com os céus e entregou a sua vida a Ele de verdade, jamais a sua vida vai permanecer a mesma. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus chega, muda. Quando a presença dele chega, traz renovo. Quando a presença dele chega, traz autoridade, traz graça, traz unção, e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Quantos já tem esta presença aqui nesta noite e pode levantar a mão para adorar a Deus? Às vezes eu me preocupo quando eu vejo a geração que está dizendo que é crente, porque hoje é crente para todo gosto. Você é o que? Eu sou cristão. E você começa a buscar fruto e você não é. Você começa a procurar um lugar, ou quem sabe, uma ação, uma reação de transformação, e você não é. Tem alguma coisa errada. E já lhe adianto que o erro não está no Evangelho. Porque a minha Bíblia vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Quem já passou pelo processo de transformação, não vive mais da maneira que quer viver. Eu falei com você que eu não iria levar nada para casa. Eu preciso deixar tudo aqui. Eu não sei se eu volto aqui, mas pouco me importa. É impossível dizer que somos dos céus, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos mostram o contrário. E o motivo pelo qual o Espírito Santo veio foi para isto. Porque Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que Pedro agora está pregando. Pedro agora não tem mais medo de dizer eu sou crente. Enquanto nos dias de hoje já saí, nem a Bíblia carrega. Na escola ninguém sabe que você é crente, na faculdade menos mal, ninguém sabe. Porque você se envergonha.
da grandeza do que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz que Pedro agora está pregando. E quando o pastor Adelino nos trouxe este tema, eu achei muito interessante. Porque tudo começa pela oração. Eles estavam reunidos, aguardando a promessa. E eles não estavam lá de papinho. Eles não estavam lá nas redes sociais. Isso me preocupa, sabe por quê? E eu não digo só aqui não, mas eu estou pregando para vocês. E eu não posso dizer que eu estou pregando para o mundo, não, estou pregando para nós. E não é só aqui, aonde eu congrego também, aonde eu tenho passado. Pessoas que deixam de estar no culto adorando a Deus e está teclando nas redes sociais no meio do culto. E quer sentir Deus, quer receber milagre de Deus, quer ser transformado. Como? A Bíblia diz que eles estavam lá, mas estavam orando. Estavam orando. E eu tenho algo comigo, isso aqui é meu, viu? Isso aqui é meu. Não estou mandando ninguém fazer igual não, mas se sentir de quiser fazer, fica à vontade. Eu não consigo chegar na igreja, a não ser por algum imprevisto. Mas eu não consigo chegar na igreja, principalmente para pregar a palavra de Deus. E chegar depois que a oração já levantou, eu não consigo. Porque eu acho que nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo. E hoje nós estamos diante de uma geração, irmãos, que parece que não está entendendo o verdadeiro sentido do Evangelho. Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo de número 2 da primeira carta a Timóteo, verso 1, Paulo vai dizer assim: antes de tudo, eu quero te admoestar, Timóteo, antes de qualquer coisa, faça oração. Sabe por quê, querido? Porque a oração, ela é a base de tudo. Oração e trabalho. Perceba que para nós chegarmos aqui, alguém pavimentou a estrada. Alguém veio antes de nós. Alguém pagou o preço. Não tinha templo bonito como este, não tinha. Não tinha cadeiras confortáveis como as que nós sentamos aqui. Não tinha ventiladores, sequer tinha um som, um fundo musical como nós estamos ouvindo aqui. Não tinha, mas alguém deu a sua vida, se entregou, aleluia, e isto teve um preço. E qual foi o preço? Foi oração, foi trabalho, aleluia. Eles passaram, bendito seja o nome do Senhor, mas deixou um legado, deixou uma herança. E quem entende aqui o que é herança, herança não se negocia, herança não se vende, mas se dá continuidade àquilo pelo qual eles deixaram para nós. Entenda uma coisa nesta noite, aleluia, hoje nós nos achamos o último pacote do biscoito, nos achamos o bambambam, o rei da cocada preta. Se a coisa não está do meu jeito, está errado. Se a coisa não está da maneira que eu penso, eu me levanto para criticar, eu começo a murmurar, nada dá certo, nada está certo, tudo está errado. Entenda uma coisa, Deus não nos chamou para isto, Ele nos chamou para pagar preço, para orar. Sabe para quê? Para que a glória dele se manifeste entre nós nos dias atuais. O mundo precisa voltar a ver Cristo em nós. Os discípulos, um certo dia, junto com Jesus, eu acho linda a maneira como Jesus ensinava.
olha para ele e diz assim: olha, a árvore, o fruto, ele não é conhecido pela robustez do tronco da árvore, não é pela folha, pela copa das folhagens que se conhece a árvore. Mas Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Pedro está pregando, e o fruto que Pedro agora está produzindo é diferente. A Bíblia diz que mais de 3.000 almas se rende aos pés do Senhor. Já não era mais uma igreja covarde, já não era mais agora uma igreja omissa, não, era uma igreja triunfante, era uma igreja militante. No capítulo 3 nós vamos observar Pedro, ele está indo à oração, a hora nona, às 3 da tarde, percebe? O quão importante é a oração para nós. Porque a oração, queridos, entenda uma coisa aqui nessa noite: a oração não é simplesmente ou tão somente uma conversa. A oração é diferente da missa que os nossos amigos católicos andam rezando. A oração é falar com Deus. É o único meio pelo qual eu e você tem para falar com Deus. É a oração. Jesus nos dá um exemplo de oração. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que Jesus de vez em quando pegava 2, 3 e ia para um lugar reservado. Para quê? Para falar com Deus. E sabe por que é que a nossa geração não tem suportado as crises que têm batido a porta? Porque temos orado pouco, ou quem sabe até mesmo não temos orado nada. E queremos que as coisas aconteçam. Como vai acontecer? Se quem opera tanto querer como efetuar, não somos nós, é Deus. É Ele que opera. Podemos fazer a melhor festa, podemos chamar os maiores pregadores renomados, os maiores cantores, mas se não tiver base de oração, não tem fruto, não produz, não prospera, porque a chave da vitória está na oração. Você sabe por que às vezes o vento não passa, a tempestade não acalma? É porque às vezes gastamos tanto tempo reclamando e murmurando e esquecemos de falar com Deus, contar a Ele as nossas necessidades. Jesus reúne em torno de si os seus discípulos e diz assim: sabe de uma coisa? Quando vocês precisar falar comigo, sabe o que é que vocês precisam fazer? Entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a tua porta, conversa com teu Pai em secreto, porque Ele tudo vê, e aquele que tudo vê vai te recompensar em público para a glória do seu nome. A oração faz a diferença, e foi por isso que você chegou até aqui nessa noite. Foi por isso que nós estamos hoje comemorando 79 anos. John Wesley vai dizer, ele tem uma frase que eu acho linda, pastor Adelino. Ele vai dizer que a oração é o oxigênio da alma. Eu vou repetir. A oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Você já experimentou passar 10 minutos aí tapando a boca e o nariz para você ver se você suporta?
assim a nossa alma. Quando eu e você deixa de falar com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que nos dá a vida, a nossa alma, ela está angustiada, ela está sufocada, mas quando eu e você investe tempo na oração, o céu se abre, a mão de Deus se move, e o inimigo é lançado por terra, e nós damos o brado da vitória para a glória do nome do Senhor. Foi pela oração, foi através da oração, aleluia, que nós vamos compreender e entender o quão importante a oração ela é para nós. Oração é falar com Deus. A oração ela precisa ser sincera. A oração ela precisa ser feita com o coração puro. A oração também ela nos traz algo importante, as suas eficácias. A Bíblia vai declarar que no capítulo de número 4, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma grande perseguição agora no meio da igreja primitiva. Perseguição esta por quê? Pelo fato de um homem que era coxo receber através do homem de Deus a cura. As autoridades, os doutores da época, eles não se conformavam, e eles queriam saber em nome de quem aquilo estava acontecendo, e para isto eles prendem a Pedro, eles prendem a João, e a Bíblia nos diz que eles são interrogados. E João uma vez mais e Pedro uma vez mais toma a palavra e começa a dizer para eles: vocês estão querendo nos condenar pelo bem que fizemos a este homem. Este homem adulto chama os pais dele, os pais vêm, pergunta aos pais como era o homem, os pais disseram: não, ele era coxo, e porque agora ele está andando, os pais olham para ele e dizem assim: pergunte a ele mesmo, porque ele é de maior. Pedro toma a palavra e diz: olha, isto não foi obra do acaso, não, isso foi a mão de Deus, a glória de Deus que se manifestou, e é por isso que hoje ele anda, é por isso que hoje ele é transformado. Querido, sabe o que é que eu aprendo aqui nesta noite? Eu acho lindo, é que quando a igreja se levanta para orar e trabalhar, Deus se move sobre a face da terra, arranca os obstáculos, lança os inimigos por terra, e a igreja continua marchando, a igreja continua marchando, triunfando, e o nome do Senhor é glorificado. Capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, eu acho lindo. Jesus interroga Pedro dizendo: Pedro e os demais discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí alguns levantam lá e dizem assim: Senhor, eu vejo dizer que tu és o profeta. Já ouvi também falar que tu és João Batista. Aí Jesus toma a palavra e diz assim: vós quem dizeis que eu sou? Eu acho lindo quando Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus toma a palavra e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne quem te revelou esse mistério, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha que responde, a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerá. Aleluia! Você só está de pé porque temos um Deus que peleja. Nós só estamos de pé porque temos um Deus que vence as nossas guerras. E para que isto continue, nós precisamos orar, precisamos buscar a presença do Eterno, porque grandes coisas tem o Senhor a fazer por nós. Mas eu não quero me alongar nessa noite.
O texto pelo qual nós lemos, aleluia, nos revela que depois da morte de Estevão, os inimigos acharam que depois que Estevão morresse, a igreja iria parar, a igreja iria se acabar. Pelo contrário, Estevão morre, mas Estevão deixa um exemplo glorioso. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? É que quando nós, aleluia, temos uma vida de comunhão, uma vida de oração com Deus, nada neste mundo é capaz de arrancar a grandeza do eterno da nossa vida. Nada. Nada. Às vezes eu me preocupo quando eu vejo o crente abandonando o barco por qualquer coisa, só porque o sonho não deu certo, algo deu errado. Não dá mais certo não, vou deixar, não vou mais para a igreja. Permita a minha expressão, deixe de ser bobo, deixe de ser menino, porque você e eu sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem eu e sem você, Ele vai continuar sendo Deus eternamente. Entenda isso. Jesus reúne os discípulos e diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Não foi opção nossa estar aqui, não, foi Deus. Isso chama-se misericórdia e graça. Misericórdia é aquilo que eu e você merecia e Deus não nos deu. O que era que eu e você merecia? A morte. Estávamos sentenciados a morrer no pecado, mas Ele não nos deu, Ele nos deu graça. E o que é graça é aquilo que eu não mereço e Ele me deu. O que foi que Ele me deu? O favor imerecido dos céus. Não foi só você que sofreu, não, mas sofreu meu Jesus, mas sofreu. Herodes pensou que iria parar a igreja, mata a Estevão, mata a Tiago ao fio da espada, e aquilo parecia, o texto diz isso nesta noite, que aquilo parecia, a atitude de Herodes parecia bem aos olhos do povo, deu ibope, o povo passou a gostar da atitude de Herodes. Só que Herodes agora vai mexer na pessoa errada, vai mexer em Pedro, quem? O pastor da igreja. Imagine o que é que isto representava para as ovelhas. Estevão já havia morrido, Tiago também, e agora o pastor da igreja vai morrer também. Sabe o que é que eu acho lindo? Herodes leva Pedro à prisão. A Bíblia diz que Pedro está preso. E como se não bastasse, 16 soldados agora guardando a Pedro. Pedro sabia que depois da Páscoa, certamente, ele incorreria o risco de ser julgado e morto. Mas você acha que isso tirou o sono de Pedro? Não. A Bíblia diz que Pedro foi dormir na prisão. Você entende o que é isso, querido? Está preso, sabendo que os seus companheiros já haviam sido mortos. E você sabendo que depois da Páscoa era a sua vez. Mas Pedro não se atemorizou. Sabe por quê? Porque tinha vida de oração e serviço prestado na obra
do Senhor. Quem carrega o fogo do avivamento não teme diante das circunstâncias. Quem carrega o fogo do avivamento não se atemoriza se a prisão até mesmo bater na sua porta. Não sabe por quê? Porque entende que lá no céu tem um Deus que trabalha. Isaías vai dizer que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Pedro vai dormir. Aí eu vejo crente hoje, uma geração de crente vivendo à base de ansiolítico, remédios para dormir, porque quer esquecer o problema que ainda não aconteceu, a preocupação, algo que ainda não existe, mas já está tirando o sono. Crente, eu te trago a palavra do céu aqui nesta noite. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando ao seu favor nesta noite. Lança sobre Ele. Lança sobre Ele a tua ansiedade, o que está tirando o teu sono. Entrega na mão de Deus, porque Ele está cuidando de você em todo o tempo. Pedro entendia que o cenário, o vento contrário, não limitaria o poder de Deus. Pedro disse, sabe de uma? Eu vou dormir, porque enquanto eu descanso, o meu Deus vai trabalhar ao meu favor. E Pedro vai dormir. A Bíblia diz que de madrugada, aleluia, o anjo visita Pedro. Só que antes que o anjo visitasse Pedro, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 5 que nós lemos, que quando a igreja recebe a notícia que Pedro está preso, sabe o que é que a igreja faz? A igreja não sai correndo para buscar o prefeito. A igreja não vai atrás do deputado, não vai atrás do presidente. A igreja não vai atrás do juiz, não. A igreja sabe o que é que faz? A igreja se reúne para orar, aleluia. E quando a igreja se reúne em oração, querido, não há barreira que fique na frente. Quando a igreja se reúne para a oração, não há sentença de morte que não seja destruída. Quando a igreja está em oração, não há levante que permaneça de pé, porque a oração move a mão de Deus, e Deus se levanta para nos dar a vitória. Você não sabe o que fazer, não? Essa é a receita de Deus para você. Vai orar, vai conversar com Deus, descansa a tua alma, porque enquanto você ora, Deus trabalha. Deus trabalha, Deus trabalha. Acho que você não entendeu ainda. Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha. Pedro vai dormir. Mas a igreja estava orando por quem? Por Pedro. Essa igreja está de pé, sabe por quê? Porque lá atrás teve quem orasse. Essa igreja está de pé até hoje, porque ainda tem remanescentes de Deus que tem pagado o preço para eu e você estar de pé. Eu só estou aqui nesta noite ministrando esta palavra do céu ao seu coração, sabe por quê? Porque alguém está lá orando por mim, eu não sei quem, mas eu sei que alguém está orando pela minha vida, e é por isso que eu estou de pé. Você só está vivo aqui nesta noite, aleluia, porque tem alguém que está pagando o preço para que eu, você e a nossa família permaneça de pé. É por isso que nós estamos de pé. O anjo visita Pedro, toca de Pedro. Pedro não entende, acha que é um sonho. O anjo convida Pedro dizendo, levanta-te, vem comigo.
Coloca as tuas sandálias. O que é que isso quer dizer? Preparação. Coloca sobre ti a tua capa. O que é isso, Pedro? Toma a responsabilidade, assume o compromisso, não perca a direção, não perca a visão, Pedro. E a Bíblia nos diz, irmãos, que as algemas automaticamente do nada caem das mãos de Pedro. Pedro se levanta, as portas começam a se abrir, Pedro passa pelas guardas, vai embora caminhando. No portão principal o anjo deixa Pedro. Pedro acorda, vem em si e diz assim: olha, isso não era um sonho, a presença do Eterno estava comigo. Sabe o que é que Pedro faz? Pedro não vai choramingar, não. Pedro corre para a igreja, e quando Pedro bate na porta, a menina abre a janela, aleluia, olha, ouve a voz de Pedro, volta correndo e diz assim: olha, Pedro está aqui. As irmãs do círculo de oração estavam orando, e diz assim: menina, você está, quem sabe, delirando, Pedro está preso. Ela disse: não, eu conheço a voz dele, é Pedro que está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, entenda uma coisa nesta noite: nós precisamos voltar a orar, para que a mão de Deus continue operando maravilha nos nossos dias. Deixe de guerrear, deixe de estar discutindo em situação que você não pode resolver. Deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Certamente Deus está falando para alguém aqui nessa noite. É tempo de pararmos de reclamar. É tempo de de parar de achar que só eu sei fazer. Ah, se fosse eu fazia melhor. Se fosse, mas não é você. Se fosse comigo, eu agia diferente, mas não é você. Você não tem nada a ver com o assunto. Apenas seja um agente de oração. Se você não concorda, conversa com Deus, diz para Ele: Senhor, oh Senhor, eu acho que não está certo, mas todavia não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Senhor, fala com meu irmão, fala com a regente do grupo, fala com quem sabe o levita do grupo de louvor, mas não queira entrar onde você não foi chamado. Sabe por quê? Porque a obra tem dono, e o dono não é o pastor Adelino, não é a pastora Aldenice. O dono é o Deus do céu que está aqui nesta noite. Amanda Core Manda Gaia Sé. Se você orasse mais e falasse menos, estaríamos vivendo hoje na igreja algo diferente. Deixe de conversinha paralela, porque não resolve. Misericórdia. Grupinho na igreja. Era o que não tinha na igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que lá todos tinham tudo em comum. A presença do Eterno era tão gloriosa que quando um sofria, todos sofriam. Hoje é o contrário. Está sofrendo porque desobedeceu. Está sofrendo é por causa disso ou por causa daquilo. Quem eu e você, quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Mas a falta da oração e da comunhão gera isto. A igreja estava orando. E quando a igreja ora, Deus muda o ambiente. Aquilo que está fora do lugar, Deus coloca no lugar. Aquilo que estava errado, Deus conserta, porque Ele é o dono da obra, meu pastor. É Ele. E a Bíblia diz que de repente levanta-se, abre a porta, e quem está lá? Pedro. Pedro está lá. E sabe o que é que Pedro faz? Pedro não vai chorar, lamentar.
Pedro vai dizer: olha, eu estive preso. Os nossos inimigos pensou que a igreja ia fechar as portas. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Você que achou que essas portas iam se fechar, você está enganado. Você pode até não concordar com muita coisa, mas não vai fechar não, sabe por quê? Porque foi o Eterno que abriu. Foi Deus quem abriu, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Cuidado com o que você fala. Cuidado com seus pensamentos, e ainda quer levar gente com você neste barco. O Senhor está nos chamando hoje. É tempo de buscarmos vivenciar, aleluia, o fogo deste avivamento, porque avivamento que traz transformação, não é avivamento que vem de fora para dentro, não é movimento, não, mas o avivamento que gera transformação, ele é oriundo da palavra de Deus, ele nasce dentro de nós, e nós somos transformados pelo poder da palavra. Pedro começa a compartilhar dizendo: olha, eu estive preso. Eles pensaram que tudo ia acabar, mas a mão de Deus esteve comigo. Fica de pé nessa noite, por favor. Quando eu e você ora, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Quando nós oramos, nós recebemos capacitação da parte de Deus. Quando nós oramos, o Senhor nos enche de autoridade. E a afronta do inimigo que vinha sobre nós e que você achava que não iria vencer, Deus toma nossa causa e vence por nós. Quando a igreja ora, a igreja não teme o vento contrário. Quando a igreja ora, a igreja cresce em temor a Deus, em obediência à sua palavra. Quando a igreja ora, querido, cadeias são quebradas, grilhões são destruídos. Quantas das vezes pessoas têm entrado no nosso meio, bendito seja o nome do Senhor, pessoas que ainda não professaram a fé em Cristo, e às vezes sai da mesma maneira. Quanto tempo tem que nós não vimos mais pessoas que antes da pregação vinham à frente, através dos louvores, porque o louvor liberta, e se ajoelhava entregando a sua vida para Cristo. Hoje às vezes suamos o paletó, falamos, acabamos com a garganta, e as pessoas saem da mesma forma. Não é que o problema está na palavra, não, o problema não está em Deus, não, mas no problema está em nós, que deixamos de produzir frutos na presença do Senhor, para que o mundo veja em nós a glória de Deus. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui nesta festividade para dizer que é tempo de mudança, para dizer que precisamos rever os nossos conceitos, porque nunca haverá um ano novo, o calendário sempre vai mudar, mas se as nossas ações e atitude continuar a mesma, não vai existir ano novo, vai ser tudo a mesma coisa. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para liberar sobre nós uma unção de renovo, uma unção de graça. Esqueçamos agora, e quando eu digo esqueçamos, eu estou colocando em mim em primeiro lugar. Vamos nos abster um pouquinho disto aqui, querido, que tem matado gerações. Vamos esquecer um pouquinho, aleluia, das redes sociais, que mais tem fomentado problemas, contenda,
briga, desavença, está adoecendo a nossa geração. E vamos nos disponibilizar mais uns minutozinhos, pelas madrugadas, orando, clamando a Deus, sabe para quê? Para que Ele venha salvar a nossa família, para que Ele venha transformar a nossa geração, para que Ele venha levantar Pedro e João no século 21, para dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Não é unção, não é poder para a nossa vaidade, não. É para que o nome dele seja engrandecido na nossa vida. Aleluia. Eu já conto um testemunho, já estou orando para encerrar a minha participação. No ano de 2016, eu nunca me esqueço, fizemos uma viagem a São Paulo, eu e a minha família, e no retorno viemos pela 101, e quando nós chegamos na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, nós paramos em uma cidadezinha, cidade simples, e era um dia de feira. Nós entramos naquela feira, eu estava calçado de havaiana, estava com a calça jeans, camisa esporte, aleluia, minha esposa a mesma forma, os nossos filhos. E quando nós entramos em uma daquela loja, minha filha caçula me disse: pai, eu quero ir ao banheiro. Eu chamei a vendedora que estava nos atendendo, e eu disse para ela: minha querida, você tem um banheiro aí para que a minha filha possa usar? Ela disse: sim senhor, eu tenho. Ordenou a minha filha, ela foi. E quando aquela moça que conversava conosco olhou para nós, olhou para mim, para minha esposa, e disse para nós: vocês são pastores, não é? Eu olhei para ela e disse: quem foi que te falou isso? Ela disse: não precisa ninguém falar, porque a presença de Deus é notória sobre a vida de vocês. Eu levantei a mão, disse: pai, toda glória, toda honra seja tributada a ti. Glorifiquei o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? É que quando a presença do Eterno chega, tudo muda. Tudo muda. O mundo vê Cristo em nós. O mundo vê Cristo em nós. E é por isso que você está aqui nesses 79 anos. Porque o mundo viu Cristo na vida dos discípulos. O mundo viu Cristo na vida dos apóstolos. A igreja cresceu. E hoje nós estamos aqui, somos fruto deste trabalho. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Quem sabe por algum motivo você se perdeu no caminho. Você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você já não consegue mais sentir o desejo ou ser atraído pela oração. Mas eu quero te dizer que nem tudo ainda está perdido. O Eterno te trouxe a este lugar nesta noite para renovar a aliança contigo. E Ele manda te dizer que Ele está lá no mesmo lugarzinho de sempre, aonde você sempre falava com Ele. Ele ainda continua lá te esperando. Quer vitória? Volta a orar. Quer, aleluia, sucesso na vida familiar? Volte a falar com Ele. Quer sucesso na vida acadêmica? Volte a falar com Ele. Porque eu e você somos eternamente dependentes dEle. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Senhor. 79 anos de lutas, mas também tem 79 anos de vitória. Esta noite nós podemos erguer as vozes ao céu e dizer: Ebenezer. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aqui está a tua igreja, Senhor. E o Senhor é prova viva de que tudo aquilo que colocaste ao meu coração, eu transmiti ao coração do teu povo.
Espírito Santo, eu tão somente quero te pedir que o Senhor agora abrace aonde estiver um coração sincero, aonde estiver um coração que entendeu a tua palavra nesta noite e compreendeu que necessita de uma mudança. Eu te peço agora, abraça, Espírito Santo, toca agora no meu irmão, toca agora na minha irmã, Espírito Santo. Deus, traz agora a sua memória, oh amado da minha alma, momentos felizes, momento que quando nós orávamos, Senhor, Pai, a vitória chegava. Momento que quando nós orávamos, os inimigos batiam em retirada. Momento que quando nós orávamos, a causa que era difícil aos nossos olhos, o Senhor entrava com providência e nos dava a vitória. Por isso nesta noite, Deus, eu te peço, libera uma unção de renovo sobre este lugar. Enche esta casa, levanta, Pai eterno, homens e mulheres que estejam dispostos a orar e a trabalhar para o bom desenvolvimento da tua obra neste lugar, nesses últimos dias, porque o Senhor está voltando e o Senhor vem buscar uma igreja avivada, o Senhor vem buscar uma igreja que viva o compromisso, o Senhor vem buscar uma igreja que preserva uma vida de temor e obediência à tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Guia os nossos passos, Deus, toma-nos pelas nossas mãos, não nos deixe olhar para os prazeres desta vida, porque nós estamos em uma caminhada, nós estamos em direção à nova Jerusalém celestial. Por isso, Espírito Santo, continua conosco, nos abençoa e nos renova com o teu poder. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço, e quem crê assim diga amém. Podeis assentar, por favor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Receba o abraço do Espírito Santo nesta noite. É uma nova oportunidade que Ele está te dando. E como Elias, que foi alimentado, e a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites Elias caminhou, porque o Eterno sustentou Elias. Receba o alimento de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Meu pastor, gratidão. Deus te abençoe. Que o Eterno continue recompensando os feitos das vossas mãos, com vitória em todo o tempo. Aleluias, amém, amém, irmãos, graças a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite? Então, dê as fortes salvas de palmas ao Senhor. Deus veio através do louvor, se manifestou também através da palavra, e a Bíblia diz que nós não devemos rasgar. Joel 2,13 diz: não rasguem as vossas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, e está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Então, queridos, que Deus abençoe o pastor Adair, como ele muito bem e apropriadamente falou. Nós fomos criados juntos, somos irmãos, primos, irmãos, e temos essa história juntos. A missionária Elisante, ela já pregou aqui, e brevemente, quem sabe, um evento de mulheres também estará aqui.
Gratidão, viu, pastor, por estar aqui ministrando a palavra de Deus. Deus falou ao meu coração. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus começou a falar desde ontem e falou hoje e vai continuar falando amanhã. Amém? Irmãos, amigos, tem alguém nessa noite? Alguém me perguntou hoje em um evento, em um local onde eu estava, eu convidando as pessoas para virem para a igreja, amigos conhecidos, pessoas seculares, e eles disseram, eu falei, sem compromisso algum. Logicamente que nossa intenção é que você tenha um compromisso com a palavra, mas você não vai chegar lá e ser interpelado para forçadamente ser um cristão, mas você vai sem compromisso. Se esse compromisso, você vai somente ouvir a palavra. Se Deus tocar no seu coração, aí é com você. E disse, porque às vezes a gente chega em algum lugar, a gente é interpelado de várias formas. Não tem alguém nessa noite que não é evangélico, não é evangélico, melhor dizendo, e quer fazer uma aliança com Deus? Dê um sinal, vem aqui à frente, que nós estaremos, o corpo de pastores estará orando por vocês aqui, em nome de Jesus. Alguém que ouviu a palavra atentamente, ou alguém mesmo que quer uma oração, alguém mesmo sendo evangélico que quer uma oração, precisa mudar, sabe que Deus falou, e a Bíblia diz que quando nós ouvimos a voz do Senhor, não devemos endurecer os nossos corações, e precisa dessa cura, precisa dessa quebra, e quer vir aqui à frente, vem aqui, nós temos aqui uma tribuna recheada de ministros, que irá orar por você. Tem alguém nessa noite? Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. E continuemos amanhã, como eu falei, amanhã 19 horas, vamos chegar cedo, pela manhã 9 horas, nós sairemos daqui, do templo sede, haverá batismo, e nós temos até agora 4 candidatos, até agora não, será esses 4, teremos esses 4 candidatos, né? 1 da Capoeira do Ribeiro, 2 do Incruso, congregação do Incruso, e uma irmã da nossa igreja da Nova Esperança, né? A sede, mais uma vez, não apresentou nada, mas brevemente a gente vai apresentar muitas almas aí para descer as águas, amém? Sairemos daqui para onde? Não iremos para o Paraguaçu não, porque esses 4 irmãos têm uma idade um pouco avançada, e gentilmente o nosso irmão, o casal aí, nossa irmã Silvia e o nosso irmão Jailson, cederam a piscina para a gente realizar o batismo lá amanhã. Estaremos realizando o batismo lá. Gratidão pela vida de vocês, né? A Bíblia diz que quem dá um copo com água a um dos pequeninos desses, né, jamais perderá o seu galardão, né? Então, que Deus abençoe. Os irmãos estejam ali prestigiando esse batismo, que vai ser um culto de ação de graças, e será um dia abençoado, amanhã abençoada, e à noite o culto, tá bom? De tarde você descansa, ou convida alguém mesmo pela rede social, né? Foi dito nessa noite que a rede social, quando bem utilizada, ela serve, mas o problema é que a gente está se misturando demais. Então, convide um amigo, convide alguém, traga pessoas, em nome de Jesus, amém? Pastor, daí só um lembrete, ele é amigo do nosso irmão, pastor, amigo meu também, Cleovônio Queiroz, né? Brevemente estaremos realizando um estudo um simpósio, um estudo para casais, e iremos trazer o pastor Cleovônio Queiroz. Quem lembra do pastor Cleovônio Queiroz ministrando lá no Congresso de Casais, lá no Paraguaçu? Então, nós vamos trazê-lo breve para trazer ministração aqui para o campo. Deus abençoe, Deus seja louvado. Vamos ficar de pés. Aleluias. Glória a Deus. O presbítero Flúvio irá fazer essa oração. Que maravilha, né, irmãos? Quantos nesta noite receberam uma porção maravilhosa da palavra do Senhor? Que possamos nesta noite, nessa festividade tão gloriosa e maravilhosa, estar com essa semente guardada e produzindo fruto, como foi dito aqui esta noite, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que foi realizado nesta noite aqui, ó Deus, por tudo que foi manifesto pela Tua palavra, pelos louvores, pela ensinação, Senhor, do grupo de artes que aqui ensinou, ó Deus, ali, ó Pai, aquele cenário representando, ó Deus, a forma que o Senhor quer agir, que o Senhor tem o poder para agir na Tua igreja. Por isso, meu Senhor, leva teu povo em paz para seus lares, despede teu povo agora, Senhor, debaixo da tua cobertura, da tua unção, do teu Santo Espírito, guardando integramente, Senhor, a nossa saída, a nossa chegada em nossos lares, e que amanhã possamos estar no batismo, glorificando o teu nome, e à noite, Senhor, no encerramento desta grande festa, bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, pastor Adelino. Levanta suas mãos para o céu, sua mão direita, como símbolo de autoridade. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Cumprimento teu irmão. Vai à cantina, em seguida vai para os seus lares. Em nome de Jesus. Não esqueça do compromisso amanhã. Deus abençoe os levitas do Senhor aqui que estão aqui na retaguarda ainda.